Oi, meus amores, olha eu aqui de novo. Tô sumidinha do canal, né? Gente, perdoe de eu ter sumido, eu tava meio desanimada, só tava em oração aqui, buscando, andou acontecendo várias coisas, né? Retaliação, batalhas espirituais, né? Mas tá tudo na mão do Senhor. Eu vim hoje aqui dar uma palavra, mas primeiro a gente vai orar, né? Vai pedir discernimento ao Senhor, pedir para que Deus use a minha boca para falar com vocês, tá bom? Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer por mais um dia, o Senhor ter nos permitido acordar para contemplar as tuas maravilhas, perdoa os nossos pecados, nossos erros, as nossas falhas, libera o perdão também para quem precisa ser liberado. Senhor Jesus, usa a minha boca para falar com os teus servos, com as tuas servas, que não venha falar nada de mim, mas venha falar pelo teu Espírito, que a minha vida seja usada, Senhor, como um vaso em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Agora sim a gente começa a palavra que fica em Jonas, capítulo 1 ao 3, né? Que fala assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava naquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Depois, no outro capítulo 2, né? Capítulo 2 não, no versículo 17, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao Deus, né? Dizendo socorro, pedindo para que Deus tenha misericórdia dele, que ele estava arrependido de ter desobedecido ao Senhor. No capítulo 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com a ordem: vai para a cidade de Nínive e pregue contra a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando que 40 dias Nínive será destruída, né? Daqui do capítulo 3, do 1 ao 6. Então, gente, a palavra diz sobre a desobediência de Jonas. Assim é a nossa vida. Quando Deus manda a gente fazer uma coisa e a gente não faz, a gente vai para o outro lado. Deus mandou a gente fazer uma coisa e a gente vai para o outro lado, talvez por causa de medo, por causa de não ter coragem de enfrentar os obstáculos, enfrentar o que aquilo vai trazer, com medo de não conseguir fazer aquilo, né, que foi ordenado pelo Senhor. A gente acaba desobedecendo ao Senhor, indo para o outro lado, ao contrário, né, do que Deus deu a ordem. E o que acontece? Quando isso acontece em nossas vidas, não só na vida de Jó, como de muitos aqui da Bíblia e na vida real da gente, o que acontece? A gente vai arcar com as consequências, né, daquilo que Deus mandou e a gente não fez. Porque a desobediência, ela gera, né, muitas consequências na nossa vida. Então, se Deus falou não faça, não vai. Não faça, não vai. Vai para esse lado, vai para esse lado. Se fugir do lado que Deus ordenou, se fugir daquela missão que Deus te deu, do ministério que Deus te deu, né?
começar a ir para o lado ao contrário das trevas e não da luz, vai ter as consequências. E qual foi a consequência de Jonas ficar 3 dias, 6 noites na barriga do peixe, né? Se ele não tivesse arrependido, pedido socorro ao Senhor, ele poderia ter morrido dentro da boca daquele peixe, porque a desobediência gera morte mesmo, né? Gera maldição, gera morte na vida da gente, gera consequência. Porque nós temos que obedecer ao Senhor, independente daquilo que o Senhor nos ordena fazer. Porque se Ele mandou, Ele sabe muito bem o porquê que Ele mandou. Ele enxerga lá na frente, Ele sabe se Ele te mandou cumprir uma missão, se Ele te mandou pregar, se Ele te mandou falar do amor dEle, se Ele te mandou afastar de pessoas que não vai agregar na sua vida, se Ele te mandou a sair da sua cidade e ir para outra, qualquer coisa que Ele manda você fazer, você tem que obedecer, porque o Senhor sabe todas as coisas. A gente não manda na gente, quem manda é o Senhor. O controle de nossas vidas está na mão dele, então nós temos que obedecer ao Senhor. E infelizmente tem muita gente, como eu, aconteceu também, gente, de desobedecer a voz de Deus, tá? Deus me mandou não ir num lugar, eu fui. Deus me avisou anos, né, antecipadamente. E eu teimei, né, E Deus permitiu que acontecesse algo para que eu entendesse que quando Ele falar para mim, não vai, não faça, e a gente fazer tem consequências. E hoje eu tô pagando as consequências pela minha desobediência ao Senhor. Sabe, não é uma coisa errada, mas é uma coisa que eu insisti, um lugar que eu insisti em ir, sabendo que não era para mim ir. E eu fui. Porque eu achei que por causa de eu ser da família eu tinha que ir, né? Eu tinha que participar, tinha que ir, mas não era o que Deus queria para mim. E a gente acaba aqui colhendo o que a gente planta, né? A gente acaba pegando as consequências daquilo que a gente desobedece a Deus, né? Mas foi um aprendizado, né? Onde que agora quando Deus falar, eu ouvir e não forçar a fazer uma coisa que Deus não queria que eu fizesse. E assim como vocês também, não desobedeçam a voz do Senhor. Não desobedeçam. Não faça nada daquilo que Deus não te ordenou fazer. Quando Ele te mandar, vai para este lugar, vai para este lugar. Quando Ele falar, não vá para este lugar, não vá para este lugar. Faça tal coisa, não faça tal coisa, faça tal coisa. A primeira vez que eu desobedeci a Deus, porque eu achei que se eu não fosse, eu ia sair como ruim, eu ia sair como a mal, a antissocial, e eu acabei indo e acabou que virou contra mim, entendeu? Então, assim, se Deus te deu uma ordem, pregue. Se Deus te der, expulsa demônio. Se Deus te deu, vá pregar, vai jejuar, vai orar. Sai da tua cidade e vai para outra cidade que eu tô te mandando pra você fazer tal coisa. Não é aqui teu lugar. Você faz. Não espere que a mão de Deus pese sobre você. Não espere que Deus te mostre quem é que manda, que você não se manda, que você não sabe de nada, quem sabe é Deus. Não espere que Deus precisa colocar dor em seu coração, dor na sua vida, na sua alma, obstáculos,
pedradas para você entender que obediência é obediência. Quando desobedece, traz maldição e gera até morte. Se não for arrependido, se não for uma coisa que você se arrepende, que você fala, Deus, desculpa, perdoa por eu ter desobedecido, eu devia ter ouvido a tua voz. Quem tem o controle da minha vida é o Senhor. Quem sabe todas as coisas, enxerga lá na frente é o Senhor. Mas muitas vezes a gente quer ser tão boazinha, a gente quer passar por cima de tantas coisas e fazer aquilo. Ah, não vai dar nada não, porque se eu não for, eu vou sair como ruim, se eu não for, é isso, se eu não fizer aquilo. E acaba que você vai, e aí que acontece aquilo que você tá pensando mesmo. Porque além de trazer paz, traz guerra. Além de trazer amor, traz ódio. Além de trazer verdade, traz mentira. Traz confusão, separação. E não há nada o que fazer. Porque se Deus te avisou e você não fez o que Deus te mandou, você vai colher aquilo que você plantou. Você vai ter as consequências da tua desobediência, daquilo que Deus te mandou e você não fez. Se a gente sabe, eu não estou falando só de vocês, mas de mim, se a gente já foi avisado, se Deus já falou, se Deus já mostrou, se Deus já fez todas as coisas possíveis, todos os sinais possíveis, para mostrar para você que não é para fazer, que não é para ir, que não é para falar, que não é para... E você teima. É porque você não preferiu dar ouvido à tua razão do que à voz do Senhor. E o que vale mais, você dar ouvido à sua razão ou à voz do Senhor? Diante de tudo, o que aconteceu com Jonas? Ele teve que ficar na barriga do peixe 3 dias e 3 noites, aflito, sem comer, desesperado, com a mente, o coração todo atribulado, com o peso da consciência de que não fez o que o Senhor havia pedido, para ele entender que quem manda na vida dele é Deus. E se Deus falou, obedece. E se ele não tivesse arrependido, assim como eu, como você, talvez Jonas tinha morrido dentro daquele peixe. Talvez Jonas tenha ficado naquele peixe por anos e ficasse lá morto, perdido a vida, talvez até perdido a salvação, porque ele desobedeceu a Deus. E se ele não tivesse se arrependido, ele ia pagar, não só na vida física, como na vida espiritual. Não só perder a vida carnal, como espiritual, perder a salvação, porque ele desobedeceu. Mas glória a Deus que nós fizemos como Jonas. Nós fizemos errado, nós desobedecemos às vezes,
Nós fizemos coisas que o Senhor não ordenou que nós fizemos. Nós foi para outra direção das trevas e não da luz. Nós preferiu se calar do que falar sobre Jesus, do que falar o que Jesus mandou, fazer o que o Senhor mandou. Mas Jonas arrependeu, e aí sim, depois da lição que Deus deu nele, depois do que Deus fez ele passar, porque a vida da gente é assim, enquanto a gente não passa pela dor, enquanto a gente não colhe as consequências do que a gente faz na vida pela desobediência, a gente não aprende. A gente não aprende. Então, quando Deus falar, quando Deus nos mostrar, quando Deus dá sinais, faça o que o Senhor mandou. Não espere o deserto, não espere a dor, não espere as consequências de morte ou até mesmo física ou espiritual, ou passar pelo vale, ou colher as consequências da desobediência, para depois você fazer o que o Senhor te pediu. Faça o que o Senhor te pediu, independente do teu medo, independente do que as consequências vai vir, independente o que as pessoas vão pensar, independente de tudo. Coloca o Senhor em primeiro lugar, faça a vontade do Senhor em primeiro lugar, porque Deus vai honrar. Deus vai te honrar, vai me honrar. E Deus fala, vá e não peque mais, a palavra do Senhor diz. Nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a errar sim, a pecar sim. Mas nós também temos que ter o discernimento e a sabedoria de que se aquilo que nós fizemos não agradou o coração do Senhor e vai ter consequência, nós temos que não cair novamente, não deixar de ouvir a voz do Senhor, e sim ouvi-lo e cumprir aquilo que foi ordenado em nossas vidas. A partir do momento que nós começamos a ouvir a voz do Senhor, a partir do momento que nós entendemos que a nossa vida é controlada somente pelo Senhor, que nós estamos de pé hoje por causa dele, e que tudo que ele quer para nós é o bem, e se ele mandou é porque ele nos confiou. Ele confia em nós para fazer aquilo que foi determinado por ele, senão ele não tinha nos pedido. Deus enxerga lá na frente, ele no onisciente, no presente, no potente. Ele sabe tudo que vai acontecer lá na frente. Nós não sabemos. Por isso que quando ele fala, não faz, não vai, não é para ir, não é para fazer, porque as consequências vêm. Porque ele sabe que naquele lugar que você for, vai trazer maldição, não vai trazer bênção. Não insiste em ir pela porta larga, porque a porta larga é fácil, a porta larga ela é satisfatória, porque é tudo fácil ali, é tudo. Procure ir para a porta estreita, onde que Deus quer te colocar, porque é lá que ele vai te mostrar o escondido, o oculto. Ele vai te livrar, ele vai te proteger, ele vai te dar direção. E você vai sofrer menos. Porque através da nossa
A nossa desobediência e obediência ao Senhor que define o nosso futuro, o nosso destino, a nossa vida aqui na terra e no céu também. Então, o que adianta desobedecer e ir pela porta larga e girar o barco para o lado ao contrário e depois perder a salvação, desagradando ao coração do Senhor? Então, não hesite quando você ouvir, quando Deus falar com você, e se tiver com alguma coisa falando, não, Deus está me pedindo para me fazer isso, Deus está falando para mim não fazer isso, eu vou orar, vou jejuar e vou pedir uma confirmação para Deus e eu vou obedecer aquilo que o Senhor me mandou. Porque se eu não obedecer, eu vou colher o que eu plantei. E aquilo que a gente planta pela desobediência é dolorido. Aí você fala, mas Deus permitiu mesmo que acontecesse. Para te mostrar que Ele te avisou e você foi. Ele vai para te mostrar que não era para fazer, você fez. Então Deus permite, igual Deus fala na Bíblia, não cai uma folha da árvore se não for da minha vontade. Eu fico pensando por que nós, seres humanos, precisamos passar pela prova para entender o que realmente é importante em nossa vida, que realmente é valioso em nossa vida, que é a presença do Senhor e a obediência e fazer o que Deus manda. Por que depois que nós fizemos que a gente vai entender que a obediência é a melhor coisa que nós temos que fazer com Deus? Que não importa o que as pessoas vão pensar, que não importa o que vão falar, o importa é que Deus te mandou fazer e você não fez. Então, quando nós aprendemos a obedecer ao Senhor e seguir os mandamentos de Deus, o que Deus nos ordenou, para que a nossa vida, sabe, seja uma vida de bênção, de paz e não de maldição, de destruição. Como na vida de Jó foi necessário ele passar por isso, ele ter esses dias preso na boca de um peixe, passando por aflição, por arrependimento. E assim é a gente. Infelizmente agora é deixar que Deus mude aquilo que nós plantamos, para que nós não fazemos mais. E quando Deus falar, tá falado. É aquilo que Deus falou e pronto. Então essa é a palavra do Senhor. Deus quer que você obedeça a Ele independente de qualquer coisa. Independente do lugar, independente do que vão pensar, independente de qualquer coisa, é para obedecer. É para obedecer ao Senhor, é para fazer aquilo que o Senhor ordena. E não questionar o que o Senhor está te falando. Apenas obedeça o que o Senhor diz a você. Não questione. Não desobedeça. Não feche os teus ouvidos e nem os teus olhos espirituais para aquilo que Deus está te avisando.
Se for preciso, jejue. Se for preciso, ore. Até que Deus te dê os sinais e confirma que realmente é aquilo mesmo que Deus te ordenou a fazer ou não te ordenou a fazer. O que importa é a gente temer ao Senhor. O que importa é obedecer ao Pai, porque Ele é um Deus que quer a nossa felicidade, que é o nosso bem. Ele não quer que nós sejamos como o mundo. Que Deus avisa, que Deus fala, que Deus mostra, e os ouvidos e os olhos estão tampados diante dele e só querem saber de ir para o outro lado. Não tem, sabe, o temor e não o discernimento de saber que quem está falando é Deus. Então, quando Deus falar, obedeça, para que não gere consequências daquilo que você plantou. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra agora. Vamos pedir para que Deus nos ajude a obedecer, né? Nos ajude a caminhar no caminho dele, fazendo a vontade dele, né? Vamos orar ao Senhor agora, né? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eterno Pai, obrigada por essa palavra maravilhosa. Deus, nós queremos te pedir perdão primeiramente por nós termos te desobedecido. E sabemos que nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nossas almas e nos perdoe, para que nós não possamos, Senhor Jesus, a fazer novamente. Obrigada pela tua repreensão, obrigada por puxar a nossa orelha, nos ensinando que o melhor caminho é te obedecer independente do que as pessoas vão pensar, independente dos nossos medos, independente de qualquer coisa. O melhor a se fazer é estar nos teus caminhos, obedecendo, porque tu sabes o que é melhor para cada um dos seus filhos. O Senhor enxerga lá na frente, o Senhor sabe as consequências que tem de uma desobediência. Senhor, que nós possamos abrir os nossos olhos e nós possamos abrir os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos, Senhor Jesus, ouvir e cumprir aquilo que foi ordenado nas nossas vidas. E que nós colocamos em primeiro lugar o Senhor. Que o Senhor vai na nossa frente, que o Senhor nos ajude a fazer a tua vontade, a te obedecer e ter temor a ti. Obrigada, Senhor, por mais uma palavra, por mais um ensinamento. Em nome de Jesus é que eu te peço e já te agradeço. Amém. Deixa o teu comentário aqui. Gente, eu engasguei, vocês acreditam? Ó. Deixa teus comentários aqui. Fala aqui pra mim se Deus falou contigo, se essa palavra edificou a sua vida. Em nome de Jesus, tá? Inscreva no canal, ative as notificações para que quando eu postar vídeos aqui chega para vocês, tá? Comente, compartilhe, né? Fiquem com Deus, que Deus abençoe você e a sua família. Em nome de Jesus, amém. E até o próximo vídeo.